Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele, quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece, eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou, vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. 13h03. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente através de ensinos, né? Através do ensinamento dele, ensinamento bem, ensinamento bom. Venha chegar nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, venha chegar em nosso coração e venha assim produzir o poder do reino de Deus. Isso que o Novo Testamento ensina. Se você olhar, você vai ver isto dentro da Bíblia. Talvez você não encontrou isso na sua religião, eu na minha também não encontrei. Porque não há nenhuma religião que pregue isso para você, que pregue esta verdade. Porque uma vez você descobrindo a verdade, você vai o quê? Você vai procurar praticar a verdade e assim você vai procurar o que mais? Viver o reino de Deus. E neste mundo nós sabemos que o pai da mentira reina, então não vai querer que você saiba a verdade. A palavra que eu trago hoje para você, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também. Quem escreveu? Foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu carta aos Gálatas e através do Espírito Santo, o Espírito que através de Cristo veio reinar no coração do apóstolo Paulo e pode reinar no meu e no seu também. Ele escreveu essa carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 23. Gostaria que você lesse na sua casa e prestasse atenção. Na verdade, o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, concluiu, né, assim, deu sequência àquilo que Jesus Cristo já tinha falado, e aquilo que Jesus Cristo já conquistou
lá na cruz do Calvário. Depois o Espírito Santo de Deus vem usando os apóstolos e trazendo para a gente esse efeito da passagem de Jesus Cristo aqui pela terra. Jesus Cristo veio aqui na terra concluir um projeto de Deus, um projeto do Pai, um projeto do Criador. E ele concluiu. Uma vez concluído, o Espírito Santo de Deus depois vem e está hoje no mundo ainda conservando o que é bom, conservando o bem dentro do homem. Porque a intenção do mal é justamente mal educar você e eu. Fazemos com que você venhamos ser mal educados pelo mal. E o trabalho do Espírito de Deus é justamente o oposto. E hoje você vê aí várias ideologias sendo defendidas com oposição à verdade. Por quê? Porque a mentalidade do homem tende a se corromper, sair daquilo que é o certo para aquilo que é o errado. Por esse motivo, 50% no mínimo das dores que você e eu sofremos, seja ela emocional, seja ela sentimental, ou seja ela física, são justamente do interesse do inimigo de Deus. E esta é uma verdade. E aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo mostra o quanto é importante o homem em si, todo aquele, eu e você, quanto é importante nós amadurecermos. É verdade. Hoje você olha para trás, você que já passou aí dos seus 30, de repente você olha assim e fala: eu já me aborreci com tanta coisa quando era jovem, eu já me ofendi com tanta coisa, já corri atrás de tanta coisa. Inútil. E o amadurecimento espiritual também faz com que você e eu venhamos a ter o reinar de Deus sobre a nossa vida. É preciso nós amadurecermos emocionalmente, espiritualmente e, claro, que amadurecermos também fisicamente. E aqui nessa passagem o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, fala assim, Gálatas capítulo 5, o versículo é de número 16 até o 23. Ele fala assim, digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, já através de Jesus Cristo, através do Espírito de Deus, para mim e para você, amigo ouvinte. O amor ele deixou aqui, esse cheiro suave vai nos fazer feliz, tirou do meu coração. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Cafelândia FM, música, entretenimento e informação. 21 anos. Jesus, nome poderoso, Conselheiro de Deus forte e Criador, Rei das nações, testemunha fiel, Príncipe da paz e mediador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória e herdeiro de tudo.
Amigo ouvinte, a palavra de Deus, existem passagens dentro do Novo Testamento que fala que o apóstolo Paulo fala assim: quando eu era menino, eu agia como menino e as minhas atitudes, elas eram de menino, de moleque, de piá, né? Ou de menina. Ele diz que logo que eu me amadureci, o apóstolo Paulo falando, ele fala assim: eu deixei as crenças e as práticas de menino. Espiritualmente também existe isso. Eu me lembro muito bem quando eu morava na casa dos meus pais, que me adotaram, e eles mentiam algumas coisas, né, pra gente. Eles mentiam sobre alguns perigos que na verdade nem existiam, para nos limitar, né, a não ir para frente daquele determinado local. Uma vez amadurecido, logo você descobre, claro que a intenção deles quando falavam isso era nos manter o quê? Nos manter mais próximo deles, para que eles tivessem domínio sobre nós, ou nos protegesse de algo que poderia acontecer, não aquilo que eles nos amedrontavam, mas a qualquer uma outra coisa poderia de repente ser ruim para a gente. Mas, e aqui nessa passagem, talvez você que está me ouvindo, talvez já tenha percebido isto, que existe Deus e existe o inimigo de Deus. Existem anjos e existem demônios. E existe o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, assim como existe o mal, né, o Espírito do mal. E nós sabemos que isto é real. E no decorrer de muitos anos eu me lembro que todo lugar que a gente vai, toda religião que você frequenta, né, as que eu frequentei, não falo da sua, não sei qual você frequentou, mas é colocado dentro de nós algo, medo, alguma coisa. Estou dizendo que o medo é ruim, é muito bom a gente temer aquilo que é errado, né, para que a gente não venha a ser prejudicado. Mas estou dizendo para você que existe algo que você deixou de crer, eu deixei de crer dentro de mim e de você, que nas cartas no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus está revelando isto. Ou seja, eu me lembro quando eu era criança, eu tinha medo de assombração, tinha medo de visagem, tinha medo de lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê. Eu tinha medo de um punhado de coisas. E não que eu amadureci, ainda mesmo depois de adulto, eu ainda tinha esses medos. Esses medos estavam reinando dentro de mim. Internamente eu tinha medo. E eu me lembro que quando eu entrei em igrejas, ou principalmente igrejas evangélicas, a gente pegou um medo do diabo, um medo de demônios, a gente tinha um medo danado deles. E eu me lembro que eu convivi aí durante um bom tempo com esses medos, até que eu vi dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, dentro do Novo Testamento, Evangelho, dentro das boas novas. Evangelho significa boas novas. Dentro das boas novas, dentro das boas notícias, que você, uma vez crente em Jesus Cristo, uma vez conhecedor da verdade, você amadureceu. E você amadurecendo, você está acima de algumas outras coisas. Algumas outras coisas que reinavam, que estavam acima de você, hoje estão abaixo de você. E esta é uma verdade no Novo Testamento. Ou seja, hoje quem tem que temer a você é o mal. Hoje, se eu chego numa casa mal assombrada, se eu chego numa casa onde existe alguma coisa estranha, sobrenatural, há algo estranho, é que tem que ter medo de mim. Por quê? Porque o Ismael é um espírito. Você também é um espírito. E o algo que está lá também é um espírito. Verdade. Mas existe algo chamado, existe um ser chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele conquistou algo para você e para mim chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele se testifica com o nosso espírito. Ou seja, Deus, através do que Cristo fez na cruz do Calvário e fez na passagem dele pela terra, ele passou a habitar dentro de mim e dentro de você. Isso está no Novo Testamento. Mas colocaram um medo excessivo dentro de mim e dentro de você, para que nós viéssemos o quê? A ficar refém, a ficar dominado por este medo. Uma vez dominados por este medo,
vai o quê? Nunca vamos conseguir deixar Deus reinar em nossa vida. Mas sim, vamos sempre deixar com que alguém ou ensinamentos trazidos por alguém, que não foi Jesus Cristo quem trouxe, que não foi o Espírito de Deus quem trouxe, esses ensinamentos passam a reinar na sua vida, reinar na minha vida. E aí você se torna um livre escravo. Um livre porque você não está preso numa cadeia, né? Você não está entre as grades, mas espiritualmente um prisioneiro. Uma pessoa que está sentenciada a viver em uma grade espiritual. Pessoas que têm medo do devorador, medo do migrador, medo do cortador. Tem pessoas que têm medo de todo tipo de espírito. Você sabe por que você tem esse medo? Porque mentiram para você. Disseram para você que Deus está lá no céu ainda e que Jesus Cristo está no céu, isso é verdade, né? Mas esqueceram de dizer para você que Deus mandou o Filho dele na terra. Uma vez você crente nesse Filho dele, Jesus Cristo, você tem através dessa crença um selo no seu coração, dentro de você, chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele está acima de qualquer demônio, qualquer tipo de assombração, qualquer tipo de algo espiritual e até material. Mas você e eu não cremos nisso. Por quê? Porque o ensinamento religioso imposto dentro de mim e de você está acima da orientação de Jesus Cristo. Jesus Cristo conquistou algo para mim e para você, a qual você talvez não percebeu ainda. E você ainda não desfruta deste reinar de Deus. Deus hoje está dentro de você, está dentro de mim. Mas como assim? Mas Ele está no céu, é que Ele é onipresente. Ele pode estar no céu, está. Ele estava na pessoa de Jesus Cristo como Filho e está dentro de mim e de você através do Espírito Santo. Mas nós queremos ainda fantasiar isso. Não é uma fantasia, é uma verdade. É uma verdade às vezes descrente disto. E aqui nessa passagem o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, se você lê a carta de Paulo aos Gálatas, ele vai chicotear o povo Gálatas. Ele vai chicotear os crentes. Ele vai chicotear os evangélicos ou os cristãos, indiferentemente se é evangélico ou não. Ele vai chicotear nós com a palavra de Deus em Gálatas. Por quê? Ele vai dizer para eles assim: Jesus Cristo em vão morreu por você, Ismael. Por quê? Porque você acha que a sua atitude ou algo que você faça vai te justificar diante de Deus ao ponto de que o que Jesus Cristo fez não é o suficiente. Uma vez crente desta maneira, você o quê? Vai passar a vida inteira doente, porque você vai achar que tem que ter mérito para você ser curado. E você não tem mérito para ser curado. Por quê? Porque você é pecador. Ou você é descrente de que pode ser curado. Assim como também diante de seres espirituais. Nós já passamos, uma vez crente em Jesus Cristo, nós passamos de menino para um adulto na fé. Hoje você é este adulto, eu também sou. Ah, não pode. O mal está abaixo de você. Ah, não, na minha vida não está. Ah, não, o pastor, o este ou aquele falou isso para mim. É porque ele faz parte de um sistema manipulado pelo mal. Mas não estou dizendo que ele é do mal, estou dizendo que ele faz parte de um sistema onde quem está reinando é o príncipe deste mundo e não Deus. Olha aqui para você ver. Vamos ler de novo. Lê lá o livro de Gálatas inteiro para você ver. O apóstolo Paulo já não começa chamando o povo de insensato. Ele fala isso para eles. Eu fico espantado de que vocês vinham vindo de uma linhagem de um crente em Deus, crente na verdade, crente em Jesus Cristo, não crente por uma religião evangélica, que parece que é a religião mais crente, né? Não, dentro de cada uma das religiões existe o crente, aquele que crê na verdade, crê em Jesus Cristo. E ele fala assim: eu maravilho que tão depressa passei de um evangelho para outro, qual não é evangelho. Né? Lá no comecinho, né, do livro de Gálatas. E aqui nessa passagem, vamos só reler novamente, vamos ver o que ele fala aqui no versículo de número 16. Ele fala bem assim, ó: digo-vos, porém, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Note que em momento algum ele vai falar de demônio aqui, vai falar do mal. Ele vai falar do quê? Ele vai falar das obras da carne e vai falar do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque neste patamar, nessa área aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, se você pegar capítulo 1, 2, 3 e 4, ele já arrastou o chicote geral em nós. Isso mesmo. E nós que eu digo, nós crentes, ou nós que cremos em Jesus Cristo, ele já desceu a lenha em nós. O Espírito Santo, Zona Paulo, no capítulo 1, 2, 3 e 4. Aí ele vai chegar aqui, ou seja, já nos corrigiu o bastante. Aí ele pega nós num patamar já adulto, já não menino, já não mais criança na fé, mas adulto. Aí ele vai dizer assim, ele não vai citar em momento algum demônio, nem espírito algum. Ele vai falar sobre o que aqui? Sobre o Espírito Santo e a obra da carne. Ele vai dizer que uma vez crente em Jesus Cristo, uma vez que você o recebeu, ou tem como único Senhor da sua vida, uma vez que você, na maioria das atitudes da sua vida, você pratica aquilo que Cristo ensinou, uma vez você desta maneira, o que você é? Você tem a sua carne e o Espírito Santo. Você já não tem mais influência de demônio. Através de ensino, sim, mas através do Espírito, não. E ele já vai falar assim, ó. Digo-vos, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é andar em Espírito? É quando você tem um ensinador, um orientador. E a sua carne puxa você para um outro lado. Aí esse demônio não é carne. Isso mesmo. Nosso corpo, matéria, ele é corruptível. Ele sempre vai puxar você para cá, ó, para o lado de cá. É o oposto à verdade, o oposto a Deus. Ele diz assim: digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E não é o teu Espírito, ele está falando do Espírito Santo. Olha, tem um E direita maiúsculo ali, ó. Espírito, não é o Espírito homem, Espírito. Mas o Espírito Santo, ele fala assim: porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Viu como já, quando éramos criança lá atrás, o mal tinha influência sobre nós em espírito. Aqui, o mal está na carne do homem, na pessoa da carne, matéria corrupta. Nós fomos corrompidos. Desde que nós nascemos, nós tivemos ensinamentos de mal, ou do mal. Fomos mal educados. Mal educados, uma vez mal educados, prendemos para onde? Para o mal. Mas ele diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja os cumpridores da lei. Quando é que eu tenho que cumprir a lei? É quando eu não sou guiado pelo Espírito. Mas se eu sou guiado pelo Espírito, então o Espírito Santo, ele vai o quê? Me orientar a fazer o quê? O certo. Fazer o bem. Isso mesmo. E ele fala assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verdade. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu não estou debaixo da lei. A lei não me pune mais. Ele fala assim: porque as obras da carne, ó, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, discussões ou pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Olha o que ele vai falar, acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, e ele não está falando de uma ida para o céu ou para o inferno, não. Ele está falando de uma herança já aqui na terra.
Ou a gente pensa que o reino de Deus é quando eu morrer. Aí eu morro, aí eu vou para o céu. Não, o reino de Deus é hoje. Como assim? Hoje Deus já pode reinar na sua vida. Ah, não pode. Então o que Jesus Cristo falou na oração do Pai Nosso que Ele mandou nós fazermos? Ele fala o quê? Ele não fala assim, venha a nós o vosso reino. Ele não seria então ele mandar nós falar assim, me leve eu para o reino do Senhor? Não, ele falou assim, venha a nós o vosso reino. Ele mandou nós falar para Deus. Aí ele fala assim, seja feita a vossa vontade somente no céu. Não. Ele mandou nós orarmos a Deus e falar assim, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Viu? Como não é quando você morrer que você vai para o reino de Deus. Aqui na terra, você já pode ver o reinar de Deus sobre a sua vida. É claro que não é pá, de um estalar de dedo, né? Mas, gradativamente, degrau por degrau, vai vindo o quê? Eu vou mortificando os antigos ensinos, contrários ao Novo Testamento, contrário a Jesus Cristo. Vou ignorando os ensinamentos ruins, vou trazendo os ensinamentos bons. É a mesma coisa de estralhar uma casa, né? Eu vou tirando as coisas que nem 50% de chance não tem de eu usar e vou trazendo aquelas que no mínimo 50% de chance eu tenho de ser útil para mim. E vai acontecer o quê? Vai sair o reinado do mal, vai entrar o reinado do bem. Esta é uma verdade. Uma verdade que talvez você que está me ouvindo não tenha percebido isso. Ah, é para mim ser do reino de Deus, eu vou sair da igreja, eu vou lá para a igreja que é a igreja do reino de Deus. Não, eu vou lá para a igreja tal porque... Não. O que é então fazer parte do reino de Deus? É trazer Deus para reinar em nossa vida. Ele fala, mas o Espírito... Vamos aqui de novo, aqui só vamos fechar. As quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, olha aqui, o fruto do Espírito. E ele vai terminar no versículo 23, dizendo que quanto a essas coisas não há lei. Uma vez eu praticando o fruto do Espírito, nem policial, ninguém prende eu. Por quê? Por causa que não tem, contra mim não tem acusação. Quando você está ali, quando você encontra com um policial, você está com o teu carro, você está tudo corretamente, o policial vem e pede para você os documentos, você entrega para ele, você teme alguma coisa? Você não teme, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque não tem punição contra você se você está certo com o quê? Com a regra, com aquilo que deve ser feito. Ele fala assim, eu falo espiritualmente dizendo, tá? Mas os frutos, assim, uma comparação a um policial que pega você no blitz aí para te multar se estiver incorreto. Mas se estiver correto, não tem problema nenhum. Ele olha, analisa tudo certinho, você não está embriagado, não tem problema nenhum. Pode seguir viagem. Qual o problema? Nenhum. Mas o fruto do Espírito fruto do Espírito, Espírito Santo aqui, não é do homem. Não é o Espírito do homem, o homem Espírito. Ele fala do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, que nós venhamos então sermos guiados pelo Espírito. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre nossas vidas permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo,
o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, um amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Cafelândia FM 104,9. Seu lugar é aqui.